E se Davy Jones não fosse só um mito, mas o elo entre Joy Boy, o poder do abismo e o trono de Imu? Hoje a gente vai explorar desde as origens misteriosas desse nome e o que ele significa dentro e fora de One Piece, até as teorias sobre ele ter sido capturado e usado por Imu, e como o mito do abismo pode estar por trás de alguns dos momentos mais importantes da história. Vamos conectar o capítulo 1155 a segredos antigos, possíveis alianças e rivalidades, e a um desfecho que pode mudar tudo o que a gente pensa sobre o fim da obra. Se você quer entender como tudo isso se conecta, vem comigo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho. Se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like. Mas se não, relaxa, até o final do vídeo você decide. Agora bora ver quem foi Davy Jones e o que ele representa na história de One Piece. Bora lá! O arco de Long Ring e Long Land foi, na minha opinião, simplesmente o pior arco de todos os animes. Mas olha só a ironia. O Oda pegou justamente ele para plantar algo que voltaria com um peso enorme agora no capítulo 1155. E foi ali que ele apresentou o Davy Back Fight, um jogo em que duas tripulações se enfrentam em diferentes jogos e a tripulação perdedora pode entregar o bando completo para a tripulação vencedora. Em um dos mais recentes capítulos de One Piece, o Oda mostrou o Rocks participando desses jogos e conseguindo seus tripulantes a partir do Davy Back Fight. É o gancho perfeito para mergulhar no mito de Davy Jones e entender como essa lenda pirata pode estar diretamente ligada a acontecimentos cruciais na história. A leitura do capítulo aponta cada vez mais para Davy Jones ser uma força ou algo associado a Imu, que aliás parece muito ter traços femininos, com aquela sua silhueta, o manto que ela usa e agora aparecendo com o rosto da Gunko, o que vai reforçando muito essa impressão. Mas seja homem ou mulher, cada vez mais isso reforça de que Imu tem muitas relações e conexões com Davy Jones. Se isso for verdade, então a invasão de Rocks ao Salão das Flores pode ter sido, no fundo, um recado direto: vou tomar o seu lugar. Mas como isso funcionaria? Basta a gente lembrar do que Davy Jones representa no universo pirata. O armário dele é uma metáfora para o abismo do oceano, um lugar para onde vão aqueles que se afogam. Isso combina demais com algo que já debatemos muito. O próprio nome de Imu é Umi, mar em japonês invertido. E além disso, o design dele lembra o enorme Yokai Umibozu, famoso por afundar navios e afogar marinheiros. E claro que não dá para ignorar o fato de que em One Piece, o mar é o inimigo natural dos usuários de Akuma no Mi, que eles afundam até o fundo, ou seja, pro armário de Davy Jones. Fora isso, em várias representações literárias, Davy Jones é descrito como uma criatura demoníaca com olhos grandes, fileiras de dentes, chifres, cauda e uma fumaça azul saindo das narinas. Algo que, curiosamente, combina com o visual de Imu nas formas mais monstruosas. E isso reforça a ligação entre o mito do abismo e o vilão da série. E além disso, Imu e os Cavaleiros Sagrados já mostraram usar um poder de origem abissal para atravessar os mares e técnicas como o Dome Reverse, que podem muito bem vir dessa mesma fonte. Pensando assim, não é coincidência o Oda citar exatamente nesse capítulo o nome de Davy Jones. E falando no Dome Reverse, essa é uma forte conexão entre Davy Jones e Imu-sama. No capítulo 1155, a gente viu o retorno do Davy Back Fight, onde as regras forçam um membro da tripulação derrotada a se juntar ao bando vencedor. Quase o mesmo conceito do Dome Reverse, só que no caso do Imu, usando um poder sombrio para forçar o inimigo a se tornar aliado. É como uma versão sobrenatural desse jogo pirata. Não é difícil imaginar que o nome Davy Back vem dessa habilidade de tomar o inimigo para si, para sua tripulação das trevas. E isso combina demais com Rocks participando dos jogos Davy Back Fight para conquistar futuros membros. Mesmo eu não curtindo o arco de Long Ring e Long Land, é legal ver o Oda reaproveitar essa ideia e dar um novo peso para ela. E um detalhe do capítulo deixa essa ligação ainda mais curiosa. O termo usado no japonês para descrever a relação de Rocks com Davy Jones é Ryu. Alguns traduziram como admirar, mas o sentido mais correto seria venerar ou cultuar, no sentido de adoração religiosa, como se Davy Jones fosse visto como uma figura divina. Isso muda totalmente o sentido, não é só alguém que gosta ou admira, é alguém que segue e coloca Davy Jones num pedestal. E daqui surgem dois caminhos bem possíveis. No primeiro, Davy Jones teria sido o rival original de Nika, no primeiro mundo, um deus do abismo contra o deus Sol, e nesse caso, o próprio abismo seria o armário de Davy Jones, a fonte do seu poder e a arma usada para cobrir o mundo com morte e escuridão, como os textos antigos descrevem. Seria o oposto perfeito de Nika, mantendo o equilíbrio entre luz e trevas desde o começo. No segundo caminho, Davy Jones foi capturado por Imu e ele estaria usando os seus poderes. E se for assim, o seu nome Davy Back Fight vem justamente por Imu ter vencido sobre ele. Seria a luta que prendeu Davy Jones, permitindo que Imu explorasse
explorasse a energia do abismo, mantendo seu domínio. Se essa for a real ligação de Rox com o culto de Davy Jones, faz todo sentido. Talvez ele quisesse libertar o seu deus e para isso reunisse aliados por meio do Davy Backfight. Esses jogos poderiam até ser um tipo de pacto sobrenatural inquebrável, criado a partir de leis antigas do mar. As caixas de narração do capítulo deixam claro que o Rox ele tinha algo importante para fazer antes de derrotar Imu. Uma teoria é de que Davy Jones estaria selado em Laughtale, como se ele estivesse preso pelos poderes de Imu, e que para libertá-lo seria preciso dos poderes do Deus Sol. E isso poderia tanto acabar com os poderes de Imu, quanto abrir caminho para o Barba Negra herdar o seu poder. E aí, meu amigo, é caos garantido. Esse cenário ficaria ainda mais perigoso por causa da própria personalidade do Luffy. Ele é obcecado por liberdade, e ajudar qualquer um a se livrar de correntes ou prisões faz parte da essência dele. Afinal, ele libertou vários prisioneiros em Impel Down. Se ele visse um ser colossal preso dentro do fundo do mar, ele ia querer libertá-lo sem pensar duas vezes, acreditando que se desse algum problema, ele mesmo poderia derrotá-lo depois. É o mesmo raciocínio que ele usou chegando lá em Elbaf e querendo libertar o Loki. Isso conecta diretamente com a imagem mais popular de Davy Jones na cultura pop, especialmente na franquia de Piratas do Caribe. Um marinheiro sobrenatural com tentáculos e poderes que controlam vida e morte vindas do abismo. Um visual que lembra o estilo de Chihulu. Esse tipo de criatura é descrito como uma entidade cósmica maligna, que repousa no fundo do oceano e é cultuada por seguidores humanos. Se a gente levar isso para o universo de One Piece, Zebek poderia ser visto como um desses cultistas, tentando vingar a captura de seu deus por Imu. Nesse caso, Laughtale, teoricamente, no fundo do mar, seria a prisão perfeita para um ser como Davy Jones. Isso explicaria por que o bando do Roger não tem nenhum usuário de Akuma no Mi, assim como o Shanks, que também montou a sua tripulação inteira podendo nadar. Até o Crocus, que vive dentro da Laboon, tem uma certa lógica com isso. Todos eles estariam ligados a explorar ou proteger lugares inacessíveis para aquelas pessoas que não sabem nadar. E aí entra alguns detalhes que as pessoas usam para deixar a história mais sombria. O momento em que o bando do Roger riu ao encontrar o One Piece. Tem quem diga que essa risada poderia ser o efeito da loucura causado por estar diante de Davy Jones. Um riso nervoso, amargo, fruto do terror. Mas eu não sei se isso faz tanto sentido. Sinceramente, parece muito que a cena, toda a vibe dela, traz um ar muito de felicidade, de algo que foi engraçado, e não uma risada pelo medo. Mas deixando essa cena de lado e voltando pra teoria, o que realmente parece enfraquecer ela é a existência da fruta de Nika. Se o fruto das trevas for o oposto do fruto do sol, então seria natural que Barba Negra, inimigo de Luffy, tivesse o poder do deus do abismo moderno. Nesse caso, Davy Jones não poderia estar vivo. Seu poder estaria na forma de uma Akuma no Mi. Mas aí vem o pulo do gato. Segundo Vegapunk, os frutos nascem da vontade de uma pessoa ser o que ela não é. Então alguém poderia ter desejado ser Davy Jones e criando assim a fruta das trevas, o que seria uma cópia das habilidades dessa divindade, e não necessariamente o próprio deus. E isso permitiria que Davy Jones continuasse vivendo de forma independente, com o seu poder original intacto em outro lugar, como o abismo. Se for assim, as Akuma no Mi conteriam apenas um fragmento da linhagem dessas divindades, enquanto o poder verdadeiro continuaria ligado a uma fonte física. No caso de Nika, talvez a Árvore do Sol. No Davy Jones, o Abismo. E isso também encaixa com a ideia de que Rox buscava a Fruta das Trevas não apenas pelo poder, mas porque ela seria a chave para libertar Davy Jones. Seguindo essa lógica, o Teach estaria apenas herdando a missão do seu pai espiritual, com o mesmo objetivo de dominar o mundo e vencer Imu. E vale lembrar que no capítulo 1155, Rox sabia da existência de Imu-sama, o que coloca ele como um personagem que sabe muito sobre a história do mundo. Tem outro caminho para essa teoria que pode fazer tanto sentido quanto o primeiro. Davy Jones não seria inimigo de Nika, mas sim o próprio Joy Boy. A associação de Davy Jones ao mito pirata é óbvia, mas o detalhe que salta aos olhos é a inicial D no seu nome. Sabemos que Rox, membro do clã D, parecia ter conhecimento da história e também sobre a existência de Imu, e isso levanta a hipótese dele ser um segundo Joy Boy, mas conhecendo seu nome verdadeiro, Davy Jones, o primeiro pirata a cruzar os mares. Nesse cenário, Joy Boy ou Davy Jones teria sido amaldiçoado por Imu e dessa maldição teria surgido a vontade do D, ou vontade de Davy. Não seria absurdo imaginar que os Davy Backfights fossem inspirados na batalha original de Joy Boy contra Imu durante o século perdido. Uma disputa para retomar o mundo das mãos do abismo, simbolizando a luta entre liberdade e opressão. Isso também poderia explicar
explicar por que esses jogos surgiram justamente em Ratinosso, a Ilha dos Piratas. A ligação ficaria ainda mais forte ao lembrar que, no fim do capítulo 1155, Rox deixa claro que queria tomar Ratinosso. Seria a ilha natal de Davy Jones, o que daria um peso enorme para sua conquista. O visual da ilha, com aquele cenário gigantesco, combina perfeitamente com a ideia de ser o berço da primeira Jolly Roger. E se Oda quisesse ir além, poderia até dar Ratinosso para a Barba Negra, mesmo o Luffy sendo o sucessor natural do poder de Nika. E isso criaria um contraste narrativo muito interessante, com o rival Luffy herdando o território e o legado físico do Joy Boy original. O plano de Rox nesse contexto faria ainda mais sentido. Ele estaria determinado a derrubar o governo mundial justamente porque estavam usando o Ratinosso como uma prisão para figuras perigosas e porque, de certa forma, estavam manchando o legado de Davy Jones. E mesmo após a queda de Rox, os seus antigos tripulantes parecem ter herdado a sua vontade e continuam o seu legado. Depois da separação dos piratas Rox, dá para perceber um padrão que reforça a ideia de que todos eles estavam de alguma forma tentando reproduzir o que o seu capitão havia começado. O Barba Branca, por exemplo, ele tem uma frota gigantesca composta por várias pessoas de várias raças completamente diferentes, e tratando todos eles como se fosse uma família, algo que lembra muito a imagem que Joy Boy parece trazer. Big Mom criou uma verdadeira nação de filhos híbridos, selando alianças e acumulando poder, além de ter conseguido um dos poneglyphs. Ela também buscava ter representantes de todas as raças no seu território, e, se queria uma, ia atrás, mesmo que fosse um interesse pessoal, e diferente do de Joy Boy, ainda trazia uma certa semelhança na ideia de reunir todos os povos. Já o Kaido, parece que ele venerava muito Joy Boy, e além disso, ele dominou o Ano, que fica em cima de Pluton, e buscou formar um exército colossal formado pelos Numbers e uma legião de usuários de frutas Zoan, planejando iniciar uma guerra mundial ao lado da Big Mom. Tudo isso parece uma tentativa, ainda que distorcida, de imitar a composição retratada no lado esquerdo daquele mural. Provavelmente a representação do Segundo Mundo, descrito nos textos antigos, a grande batalha do século perdido. É como se Rox estivesse formando seu exército lendário para poder confrontar Imu, e os seus antigos subordinados continuassem tentando alcançar esse mesmo objetivo, mas cada um do seu jeito. Se a gente assumir que Davy Jones e Joy Boy sejam a mesma pessoa, isso explicaria também o uso do Davy Back Fights como uma forma de recrutar tripulantes. Talvez Joy Boy tenha formado seu bando e até mesmo sua frota jogando esses jogos, conquistando aliados através de disputas lúdicas ao invés de imposições brutais. Nesse caso, Rox estaria tentando replicar o mesmo que o seu deus ou seu ídolo fazia. Ele acreditava que essa era a forma correta de formar a sua tripulação e poder vencer o governo mundial. No fundo, a meta seria tomar o controle do mundo, tirar o poder das mãos de Imu e restaurar a ordem que Davy Jones teria idealizado. E isso inevitavelmente levanta uma nova pergunta. Se Rox estava disposto a desafiar Imu, o que exatamente Imu estava tentando fazer que justificasse uma oposição tão grande? A gente sabe que o Luffy busca libertar o mundo e trazer um novo amanhecer. O Barba Negra já herdou a vontade do seu pai espiritual e pode estar em busca de se tornar o próximo Davy Jones. Mas qual é o plano de Imu? Existe uma teoria que pode responder a isso e que parte de um detalhe intrigante: as 4 pontes colossais que o governo vem construindo desde o século perdido. Elas não parecem ser simples obras. Se forem vistas de forma estratégica, podem compor um gigantesco círculo ou um símbolo que cobriria todo o planeta. Mas para que exatamente? E é essa pergunta que fica no ar, e que podem estar muito bem ligadas ao núcleo dessa história, todo ao passado. Se essas pontes realmente formarem um padrão intencional, pode ser que Imu esteja preparando algo que envolva o planeta inteiro. Talvez uma espécie de selo colossal, um mecanismo capaz de manipular o mundo de forma permanente, seja para manter o poder do abismo sob controle, ou seja para aprisionar ou despertar algo ainda mais perigoso. Essa ideia se conecta diretamente à discussão sobre Davy Jones, porque dependendo de quem ele for, essas obras podem ser tanto para impedir que ele volte, ou o contrário, para trazer ele de volta. E isso nos coloca com 3 possibilidades. Primeira, Davy Jones é a própria encarnação do abismo, o inimigo original do Deus Sol, e Imu é quem herdou o controle dessa força. Segundo, ele ainda existe, é aprisionado e Imu usa o seu poder enquanto o mantém trancado. E a terceira é que Davy Jones é Joy Boy e seu legado foi distorcido ao longo do tempo, seja por Imu ou seja pelo próprio culto que Rox mantinha. Qualquer uma dessas opções cria um elo forte com a figura de Rox the Zebek, e se ele adorava Davy Jones como uma divindade, isso explica por que estava disposto a desafiar o topo do mundo. E se sabia sobre a existência de Imu e sobre o século perdido, então seus objetivos iam muito além de uma simples conquista territorial ou de poder. Essa profundidade também
contextualiza a busca de Barba Negra por frutas poderosas. Talvez ele não esteja apenas atrás de habilidades aleatórias ou armas de destruição. Talvez ele siga um roteiro deixado por Zebek, uma lista de peças necessárias para libertar ou restaurar Davy Jones. E isso explicaria a pressa e o risco que o Teach assume para conseguir novos poderes, assim como o foco e os seus objetivos parecem sempre estar ligados a pontos estratégicos do mundo. Ao mesmo tempo, o padrão narrativo que se desenha é claro. No primeiro mundo teríamos Nika contra Davy Jones e no segundo mundo Joy Boy contra Imu. Agora no terceiro mundo, que seria a história atual, seria Luffy contra Barba Negra. É como se a história fosse exatamente uma repetição cíclica, com novas encarnações ou sucessores herdados. E não só as vontades, mas também os conflitos que definem o destino do mundo. Essa lógica encaixa com o conceito de vontade herdada que o Oda vem reforçando há anos. Não importa se Davy Jones foi um vilão temível ou um herói libertador, o que importa é que a sua influência atravessou as eras, moldou alianças e rivalidades, e continua sendo um dos fios invisíveis que costuram a trama de One Piece. Se realmente for verdade que existe uma força colossal, seja o Deus do Abismo ou Joy Boy, ligado ao ponto final do mapa, Laugh Tale pode não ser apenas a ilha onde o One Piece está. Pode ser o cofre onde se esconde o maior segredo do mundo. O gatilho que pode libertar ou destruir tudo que existe. Seja qual for a verdade, a entrada de Davy Jones na história parece inevitável. O que resta entender é de qual lado ele vai estar quando ele aparecer. E qual será o papel de Luffy, Barba Negra, Imu e todos os outros quando o abismo se abrir por completo. Mas e se a chave para entender tudo isso não estiver nas batalhas, mas sim na origem de tudo? E se existir uma única Akuma no Mi que deu início a todas as outras? E se os poderes de Imu-sama forem a peça que falta para desvendar o maior segredo do mundo? Essas respostas podem mudar completamente a sua forma de ver One Piece. E no próximo vídeo eu mostro como tudo isso pode estar conectado. Clica aqui na tela para você poder entender a origem dos poderes de Imu e a Akuma no Mi original. Você vai achar essa teoria insana. E se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais teorias insanas. E muito obrigado por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo.